Enquanto o justiceiro prossegue com sua rotina de extermínio, uma pessoa misteriosa o observa e o pega de surpresa quando ele menos espera. Olá pessoas, eu sou Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje iremos iniciar uma saga do herói mais impiedoso da Marvel, Justiceiro. Vamos curtir a noite juntos. E como a narrativa é uma continuação da saga Bem-vindo de Volta Frank, que já foi contada aqui no canal, eu recomendo que assista a todos os vídeos da playlist Justiceiro Saga Bem-vindo de Volta Frank antes de prosseguir com esse, no qual o link está na descrição. A história possui o argumento de Garth Ennis, desenhos de Steve Dillon, arte final de Jimmy Palmiotti, cores de Chris Sotomayor e editor-chefe Joe Quesada. Foi publicado em 2001 e corresponde à revista Justiceiro volume 6, número 1. Tá gostando? Então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos girar com a história. No momento em que voltava para casa, Frank Castle, mais conhecido como Justiceiro, se depara com uma tentativa de assalto e, sem pensar duas vezes, pega o assaltante pelo pescoço. Depois de largar o defunto atrás do lixo, a mulher que foi salva por ele o agradece e o mesmo vai embora. E enquanto se afasta, uma pessoa que observava tudo de longe fica feliz por tê-lo encontrado. Enquanto isso, na mesma delegacia que acompanhou o caso do Justiceiro contra a família Gnut, vemos dois sujeitos conversando enquanto outros debocham de um deles pelas costas. Em seguida, vemos que o homem que está sendo zoado é o detetive Sup. E de acordo com a conversa, o mesmo lamentava porque iria iniciar uma nova era de combate ao crime em Nova York baseada na justiça, compaixão e compreensão enquanto era comissário de polícia, mas foi chantageado. E quando o tenente pergunta com ironia se ele chantageou primeiro, Sup responde que a prefeitura se rebaixou em fotografá-lo com uma prostituta. Com isso, o seu colega comunica que o prefeito mandou lhe oferecer o mesmo trabalho de antes e abre a porta do mesmo escritório que ele ocupava antes de ser promovido, cheio de caixas com arquivo do Justiceiro. Desse modo, o ex-comissário fica surpreso e o tenente pergunta sobre a tenente Von Richthofen, que fez dupla com ele. E o mesmo responde que ela foi para uma ilha no Caribe e nunca mais irá voltar. Enquanto os outros policiais morriam de rir daquela cena, o homem, que também estava louco para cair na gargalhada, prossegue dizendo que Von Richthofen é muito esperta e que ele não deveria se meter com políticos, pois esses homens são os maiores bandidos. E o pobre do Sup ouve suas palavras com lágrimas nos olhos. Voltando ao Justiceiro, que se encontra no Brooklyn, vemos o mesmo observando um prédio. E dentro de um dos apartamentos estão alguns homens jogando cartas e um deles informa que um pacote acabou de chegar. E quando o outro pergunta se ele verificou, o mesmo responde que não. E quando eles abrem a caixa, vemos uma bomba dentro do embrulho e tudo explode. Enquanto Frank observa a explosão que foi armada por ele próprio, vemos que a mesma pessoa que estava de olho nele continua com sua espionagem, se divertindo bastante. Depois vemos o carro de Sup e o mesmo segurando uma arma fica olhando para um dos arquivos do Justiceiro e pensa em desistir de tudo, pois se encontra muito abalado por ter perdido tudo que conquistou e enfia a arma na boca. Mas antes de atirar, Justiceiro entra no carro pela porta de trás e diz que ele tem muito pelo que viver para fazer aquilo e pede para ele parar. Com isso, Sup se assusta e Frank comenta que já está sabendo sobre a desgraça dele e oferece uma proposta. E quando o detetive fracassado pergunta o que é,
Frank diz que perde muito tempo vigiando os bandidos quando poderia estar matando e precisa de alguém que tenha acesso aos arquivos policiais para ele poder matar toda a corja sem perder tanto tempo. Depois de ouvir a oferta, Sup pergunta por que ele faria isso e Frank apenas responde que ele é um tira que quer punir os culpados, além de ser a melhor oferta que ele poderia ter. Dessa forma, Sup diz que leu seu histórico e que ele precisa de ajuda psiquiátrica, pois já se vingou dos assassinos de sua família e que não precisa mais fazer aquilo. Ao ouvir as suas palavras, Frank fala com um tom ameaçador que ele jamais deve pensar que o conhece e o coitado, morrendo de medo, mija nas calças. Em seguida, Justiceiro complementa para o detetive que o mundo em que ele vive, cheio de palavras como civilização, reabilitação, lei, ordem e julgamento justo, não passa de mentiras, pois só funciona até certo ponto e depois disso o Justiceiro entra. Depois ele sai do carro e pede para Sup pensar na proposta. Pouco tempo depois, vemos algumas pessoas se entregarem. Entretanto, o homem que os rendeu não se importa em matar bandidos desarmados. Depois ficamos sabendo que todos aqueles malfeitores estavam nos arquivos da polícia e que as informações foram fornecidas por Sup, ou seja, o detetive aceitou a proposta. Em seguida, ele ouve pedidos de socorro e encontra alguns indivíduos presos em uma jaula. Então ele se aproxima e os homens dizem que estão presos naquele lugar há dias sem comida e sem água. Ao ouvir aquelas pessoas, Frank pergunta se eles foram os responsáveis pelo sequestro da netinha do dono daquele lugar, que se chama Joey Greasy, e eles, muito sem jeito, respondem que não queriam sufocar a menina. Com isso, o Justiceiro diz que Joey Greasy está morto e dá as costas para aqueles malditos. E enquanto se afasta, um dos prisioneiros comenta que aquele homem é o Justiceiro e que eles tiveram sorte por ele ter ido embora. Todavia, o matador volta pilotando uma empilhadeira e eles ficam sem entender. Com isso, a jaula é levantada e levada para o fundo do galpão. E quando os prisioneiros percebem que estão sendo levados para o pier, ficam completamente desesperados. E enquanto eles se aproximam mais e mais da água, gritando de tanto pavor, vemos que o homem misterioso continua observando os passos de Frank, se divertindo bastante com o espetáculo. E como já era esperado, o Justiceiro joga todos aqueles calhordas na água sem piedade. Enquanto isso, no bar que Sup sempre frequenta, vemos na TV que estava passando o noticiário informando sobre um novo visual adotado pelos jovens e que está sendo considerado o mais original dos últimos tempos, a febre Speaker. E de acordo com a notícia, ninguém sabe quem foi o primeiro jovem a aparecer com o rosto enfaixado adotando esse novo estilo. E para você que assistiu a saga Bem-vindo de Volta Frank, disponível aqui no canal, sabe muito bem quem foi. Voltando à história, as notícias continuam e o apresentador, partindo para as notícias internacionais, informa que o governo francês continua ignorando os apelos dos ecologistas contra os testes nucleares na ilha de Atol de Mururoa. Enquanto isso, na bancada do bar, vemos mais uma vez Sup sendo tratado com indiferença pelo barman que se chama Kevin e uma mulher se aproxima dizendo que ele pode desabafar com ela. Desse modo, o detetive começa a dizer que foi abandonado quando era criança e a mulher pede para ele pagar um drink. E quando Kevin pega outra bebida para ela com um sorriso estranho, Sup prossegue com suas lamentações, informando que foi largado em um orfanato em Nova Jersey e nunca descobriu quem são seus pais. E durante esses 30 anos, sua vida foi um desastre atrás do outro.
Ao ouvir sua história, a mulher comenta que aquilo foi muita coincidência, pois também morava em Nova Jersey quando engravidou há 30 anos atrás e seus pais a fizeram largar o bebê em um orfanato. E se notarmos bem os dois, percebemos uma grande semelhança entre eles. Voltando à história, Sup fica observando a mulher como se ela nem tivesse comentado aquilo e ela corresponde o seu olhar. Então o clima começa a esquentar e a mulher convida Sup para ir para sua casa e ele aceita sem pensar duas vezes. Com isso, Sup pede a conta e o barman que estava ouvindo toda a conversa fica impressionado com aquilo. Em seguida, o outro atendente do bar pergunta para Kevin se o homem que está indo embora é o tal de Sup que ele havia comentado e ele diz que sim. E quando o casal sai do bar, Kevin, que estava achando tudo aquilo muito bizarro, diz que ama aquela cidade. Voltando ao justiceiro, o mesmo se encontra satisfeito por desintegrar a quadrilha Greasy. No entanto, uma pessoa aparece atrás dele gargalhando feito um louco e quebra sua arma com as mãos antes dele atirar. E quando Frank diz para o indivíduo que arrancou a cabeça dele, toma um soco tão forte que o joga para longe. Alguns minutos depois, vemos Frank inconsciente e antes dele abrir os olhos, ficamos sabendo que o sujeito que o perseguia era o russo, um assassino de aluguel que foi decapitado por Frank recentemente. E para você que acompanhou a saga do Justiceiro aqui no canal, com certeza irá se lembrar disso. Voltando novamente à história, vemos Frank Castle acordando dizendo para o russo que o degolou e o vilão comenta que lembra muito bem quando o justiceiro jogou um gordão em cima dele e informa que eles estão no Empire State e que adora aquele lugar. Em seguida, ele explica que quando foi morto, tudo ficou escuro por muito tempo. Porém, quando a luz apareceu com uma pessoa dizendo seu nome, ele pensou que estava no céu, mas infelizmente estava enganado, pois o local não passava de um esconderijo subterrâneo de uma agência paramilitar secreta, pois suas habilidades eram muito valiosas para serem desperdiçadas. E a tal agência possui tecnologia ilegal para ressurreição e construção de ciborgues. E também diz que os equipamentos da instalação foram roubados da SHIELD e vendidos no mercado negro de Helsinki. Depois ele acrescenta que está mais forte do que o seu esconderijo no Cazaquistão, pois depois de colocarem sua cabeça no lugar, trocaram seus órgãos por um monte de coisas de plástico e metal. E seu esqueleto foi revestido com uma liga metálica. E depois de tudo isso, bastou apenas apertar um botão e agora ele está vivo novamente. Contudo, algumas mudanças em seu corpo foram inevitáveis devido aos hormônios e produtos químicos que injetam nele. E quando tira o sobretudo, percebemos que seu corpo ficou completamente feminino, inclusive ele está até usando vestido. Enquanto Frank fica olhando para aquele ser completamente grotesco, Russo continua a história dizendo que a agência que o ressuscitou deu a ordem para ele iniciar uma missão no Pacífico. Entretanto, ele exigiu se vingar do homem que arrancou sua cabeça antes de começar qualquer coisa, e os caras que têm amigos no governo americano pediu para ele voltar aos Estados Unidos secretamente, e o governo permitiu. Depois ele se aproxima do justiceiro, dizendo que ele ficaria muito surpreso com a quantidade de pessoas que ficaria feliz com sua morte. E quando o carrega até a beirada do edifício, Russo levanta Frank perguntando se ele tem um último pedido e o mesmo pede para ele acabar logo com isso. Então o vilão, muito feliz, o arremessa de lá de cima. Com isso, o justiceiro, que estava com seus braços amarrados, apenas fica pensando que aquela situação é muito ruim. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês.
Justiceiro, vamos curtir a noite juntos. É uma narrativa muito interessante que mostra mais um recomeço na vida do Justiceiro. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.